A razão pela qual a arqueologia é uma ciência importante para tantas pessoas é porque ela é capaz de esclarecer várias questões sobre a história humana e, ao mesmo tempo, muitas novas questões se levantam. Quase toda nova descoberta leva a novos conhecimentos e, ao mesmo tempo, a novos mistérios sobre as gerações e civilizações que viveram antes de nós. Os exemplos a seguir são achados que ainda são misteriosos e alguns dos quais nunca podem ser definitivamente respondidos. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Caixões de chumbo romanos. O uso de caixões de chumbo nos tempos modernos está associado a um fenômeno menos favorável. Eles ganharam notoriedade, por exemplo, pelos enterros dos corpos das vítimas de Chernobyl. No entanto, os arqueólogos descobriram agora alguns caixões de chumbo na Inglaterra, que aparentemente vieram da época dos romanos e têm pouco a ver com as vítimas do enjoo da radiação. Os pesquisadores encontraram outras explicações para isso. Os caixões de chumbo provavelmente já tiveram um caixão de madeira ao redor deles. Hoje, os pesquisadores presumem que era uma espécie de ritual em que esses caixões eram associados a uma fertilidade especial e a um caminho igualmente especial para a posteridade após a morte. Ao longo dos séculos, os caixões de chumbo desmoronaram e os restos mortais das pessoas que estavam lá dentro estão em más condições. Portanto, permanece a questão de saber se podemos descobrir exatamente do que se tratam esses caixões especiais. Esqueleto de um dinossauro herbívoro em perfeitas condições. O esqueleto do delta de Borealids foi descoberto por acaso por mineiros no Canadá e é de particular importância por vários motivos. É o esqueleto de um dinossauro que ainda não foi descoberto nesta forma. Além disso, vem de um tipo especial de lagarto gigante. A enorme carapaça do dinossauro provavelmente o tornava particularmente protegido contra ataques de carnívoros, embora ele só comesse plantas. É uma daquelas coincidências da história que levou à descoberta do esqueleto. O dinossauro provavelmente se afogou no mar por acaso e afundou muito rapidamente ao solo, onde, devido ao seu peso e às condições especiais, os sedimentos rapidamente começaram a trabalhar no esqueleto. Portanto, foi preservado ao longo do tempo e, eventualmente, foi possível recuperar um dos fósseis mais bem preservados de todos os tempos da mina no Canadá. Graças ao seu bom estado, você pode ter certeza de que os pesquisadores extrairão muito mais conhecimento do esqueleto nos próximos anos. Colmeias de mel antigas descobertas na Itália. Parece que os pesquisadores fizeram uma descoberta que prova que os etruscos do norte da Itália uma vez aperfeiçoaram a arte da apicultura. De qualquer forma, isso é indicado por uma descoberta feita em uma antiga oficina desse povo, há muito extinto no norte da Itália. A descoberta de uma colmeia com quase 2.500 anos e os restos de várias ferramentas para o processamento dos produtos apícolas são uma indicação da arte que aqui se aperfeiçoou. Os achados também correspondem a alguns registros romanos desta embarcação em particular. Assim, os apicultores do povo, aparentemente, viajavam com as colmeias nos rios e, assim, alimentavam as abelhas com flores diferentes. Com uma técnica elaborada, eles cresceram em grande número e, assim, foram capazes de processar o mel em uma grande variedade de produtos no final. Pylos Kampfachat. A história da civilização minoica permanece um grande mistério até hoje. Quase todos os vestígios desse antigo império mediterrâneo desapareceram. Mesmo que você saiba que eles provavelmente governaram e viveram principalmente na região ao redor de Creta, um artefato especial deste período foi descoberto no túmulo de um guerreiro. O selo mostra 2 lutadores em combate próximo e pesquisas mostram que o selo foi criado há cerca de 3.500 anos. Acima de tudo, o bom estado de conservação foi de particular importância para os especialistas. A importância para a ciência é demonstrada, sobretudo, nas decorações particularmente detalhadas. Até esta descoberta, tinha-se certeza de que a criação de tal joia não era possível sem certas ferramentas, e que esse tipo de joia provavelmente só poderia ter sido feito 1000 anos depois. Portanto, essa escultura enigmática poderia ser um pouco mais progressista do que você já imaginava. Cauda de dinossauro de 5 metros descoberta no México.
uma equipe de pesquisadores de dinossauros descobriu um espécime particularmente bem preservado de cauda de 5 metros de comprimento no deserto do México. Protegido pelas condições do deserto, o artefato parece estar em condições particularmente boas e fornece aos pesquisadores uma base para um dinossauro que provavelmente viveu na Terra há cerca de 72 milhões de anos atrás. Acima de tudo, o bom estado de conservação ajudará a compreender melhor as estruturas ósseas dos dinossauros e a obter novos conhecimentos sobre quaisquer doenças e problemas de lagartos gigantes. Tumores já foram descobertos nos dinossauros no passado. Portanto, é bem possível que este achado enorme e bem preservado, muitas novas descobertas possam ser feitas que podem ajudar nas pesquisas nesta área. As árvores fósseis mais antigas. Não apenas dinossauros ou pequenos animais podem ser encontrados nos fósseis de hoje. Os pesquisadores também têm a possibilidade de encontrar um ou outro pedaço da flora e da fauna. Com os Archaeopteryx, por exemplo, foi encontrado o fóssil de uma folha, que até uma nova descoberta em 2007 era considerado o testemunho da árvore mais antiga conhecida na Terra. O fóssil teria até 230 milhões de anos. A árvore teria cerca de 24 metros de altura e tinha folhas grossas e distintas. Provavelmente, existe uma relação distante com algumas das árvores gigantes que ainda podem ser encontradas na Terra hoje. Além disso, é dito que foi um componente importante no desenvolvimento da evolução. Será interessante ver o que os cientistas descobrirão sobre o fóssil. Torres fantasmas. A economia do Irã sofreu com uma série de eventos. No entanto, também há falta de moradias neste país. E, consequentemente, o Estado tem tentado alguns projetos para fornecer acesso a boas moradias, especialmente para os pobres. Um dos resultados desse esforço são torres quase fantasmagóricas no meio do deserto. Dezenas de prédios altos com apartamentos foram construídos aqui, sem um ambiente adequado e sem ter crescido organicamente. Hoje, há uma dúzia dessas cidades e apenas alguns dos apartamentos são construídos. Em vez disso, existem torres residenciais brancas no meio do deserto que não querem se encaixar na paisagem de forma alguma. A meta de construir um bairro para os pobres aqui também não foi alcançada. Apenas a classe média iraniana poderia pagar os apartamentos adequados e eles estão pouco interessados em viver no meio do nada. Rhythm of Life, em Califórnia. Se você pensar em personagens estranhos no meio do deserto, as conhecidas linhas de Nazca ou monumentos semelhantes do passado vêm à mente. Não é assim no deserto da Califórnia, onde os artistas usaram uma grande área para suas próprias instalações desse tipo. Aqui, eles desabafaram e construíram várias figuras com pedras brancas que podem até ser vistas de um avião. Na opinião dos artistas, esses deveriam ser símbolos do ritmo de vida, daí o nome um tanto idiosincrático da instalação. Na verdade, os números agora se estendem por uma distância considerável no deserto da Califórnia e se tornaram uma atração para os turistas. Para um visitante que nada sabe sobre esta obra, as estranhas figuras ainda devem ser um mistério. As múmias da cocaína no Egito. Henut Tawi foi uma sacerdotisa da 21ª dinastia no Egito Antigo e recebeu a honra de ser enterrada como múmia. No entanto, ela alcançou fama especial porque é considerada uma das múmias de cocaína. Por trás disso está uma história que ainda causou debates acalorados entre arqueólogos e conhecedores da antiguidade egípcia. O princípio é bastante simples. Ao examinar as múmias, um pesquisador descobriu que traços de haxixe, cocaína e nicotina podem ser encontrados no cabelo. Vários outros estudos também mostraram esse resultado. Como a cocaína, na verdade, só é conhecida como resultado das folhas de coca da América do Sul, levantou-se a tese de que os egípcios podem ter tido contato com os povos latino e sul-americanos. Outras vozes sugerem que é mais provável que esses traços sejam contaminantes da época em que as múmias foram descobertas. É sabido que os egípcios tinham substâncias como a nicotina em seu dia a dia. Como os outros tóxicos entraram no cabelo, provavelmente não pode ser mais esclarecido de forma conclusiva. Pirâmides na Antártica. As pirâmides são um dos maiores mistérios da arqueologia por vários motivos. Por um lado, os edifícios fascinam pela forma como foram construídos. Por outro lado,
É verdade que essas pirâmides foram criadas independentemente uma das outras em momentos diferentes em todas as partes do mundo e, portanto, levantaram a teoria de que o intercâmbio entre a Ásia, Europa, África e América do Sul já deve ter existido em tempos antigos. Claro, isso se encaixa no quadro dessas teorias, se edifícios correspondentes também podem ser encontrados na Antártica. O continente gelado oferece espaço para muitas especulações e mistérios de qualquer maneira. Agora, algumas pessoas acreditam ter descoberto pirâmides no Ártico, com base em fotos de um avião. Na verdade, à primeira vista, parece que tal monumento poderia ser encontrado no meio do gelo eterno. Os pesquisadores rapidamente acabaram com esses rumores. Na verdade, é provavelmente apenas uma formação de gelo específica que foi criada pelo movimento constante do gelo. Não é de forma alguma uma nova descoberta. Uma velha estação de pesquisa pode ser encontrada ao pé da chamada pirâmide, e os movimentos da elevação foram, portanto, bem documentados por muitas décadas. Achados curiosos e espetaculares que intrigam os especialistas são encontrados em todo o mundo. Que outras descobertas também se encaixam na série? Deixe-nos saber nos comentários abaixo e até o próximo vídeo. Até lá. Tchau!